Olá, bem-vindos à aula 2 da metodologia Descomplicando a Dor Lombar. Na última aula nós falamos sobre todas as promessas do curso, sobre tudo que esse conteúdo pode te proporcionar. Então, esse é o momento de a gente começar a aprofundar os conhecimentos, esse é o momento de começarmos a aprofundar o que você precisa aprender sobre a sua dor lombar, sobre as suas estruturas e sobre os fatores que influenciam ou não no surgimento da sua dor. Esse é o momento em que a gente te mostra, tintim por tintim, tudo aquilo que é interessante para que você possa gerenciar melhor a sua condição e assim ter uma qualidade de vida muito superior à do que quem tem a dor lombar e não tem acesso ao que você tem. Hoje nós vamos falar sobre os fatores estruturais. E a minha principal provocação nessa aula é te perguntar se você já fez algum exame de imagem na vida para solucionar a sua dor lombar. Se a sua resposta for sim, provavelmente você já passou por um ou mais profissionais de saúde para tentar resolver esse problema. Isso significa que você passou por uma determinada investigação estrutural, uma investigação das estruturas, do que existe de físico na sua coluna. Então, essa aula vem a esclarecer tudo o que pode ser esclarecido em relação a esse problema. A sua coluna lombar, assim como a de todos nós, seres humanos, ela é composta por 5 vértebras. Essas 5 vértebras fazem parte do segmento final da sua coluna, entre a sua caixa torácica e o seu quadril. Assim como todas as outras estruturas do seu corpo e assim como todas as estruturas do universo, com o passar do tempo, estão sujeitas a alterações, principalmente a alterações degenerativas. Então, a principal informação que eu te trago com isso é que quanto maior for a sua idade, quanto mais tempo você já esteja nesse mundo, maior é a chance de aparecerem alterações no seu exame de imagem. Isso não significa que você vá sofrer com dores lombares. Então, se você for procurar, se você for fazer um exame de imagem no ombro, no joelho, no tornozelo de uma pessoa com 60, 70, 80 anos, é muito provável que você encontre alterações degenerativas comuns. Redução da cartilagem, artroses, osteófitos, são nomes técnicos que você encontra nos exames de imagem, que não significam que essa pessoa vá ter dor. E assim também é na sua coluna vertebral. Assim também vai ser na sua lombar. Você pode encontrar alterações como artrose, degeneração discal, desidratação discal, alterações de Modic, pode encontrar espondiloartrose, entre outras alterações que não necessariamente vão significar que você tenha dor. Quanto maior for a sua idade, maior é a chance de aparecerem alterações e não necessariamente maior é a chance de aparecer a dor. Em 2018 foi feito um estudo da Lancet em que reuniu os melhores estudos sobre dor lombar no mundo e que essa relação foi comprovada, em que não existe relação total entre o dano estrutural e a dor na coluna. A partir disso, todos os estudos em sequência foram revolucionários em demonstrar que existem vários outros fatores que devem ser regulados para que você possa ter controle da dor lombar, já que a dor lombar é uma das maiores causas de afastamento do trabalho no mundo. E eu tenho uma informação para você. Se você já foi diagnosticado com hernia de disco, se isso já foi documentado no exame de imagem, e se você carrega consigo essa hernia de disco, e junto com essa hérnia você carrega restrições de movimento, restrições esportivas. Parei de fazer o esporte que eu amo porque tenho uma hérnia. Parei de pegar meu filho no colo porque tenho uma hérnia. Parei de me abaixar para pegar um objeto no chão porque tenho hérnia. Preste muita atenção no conteúdo que a gente vai trazer para você porque vai te ajudar muito. Nesse estudo de 2018 que nós falamos da Lancet, eles trouxeram um relato sobre um outro estudo que observou quase 4.000 pacientes que tinham ou não hérnia de disco. Dentre esses pacientes, até 93% obtiveram redução espontânea da hérnia de disco, o que mostra
que alguns casos são apenas transitórios. Você pode ter um problema em algum momento, essa hérnia pode sim te causar um problema, mas a chance dela passar é muito grande. E também é importantíssimo lembrar que existem algumas alterações relacionadas à hérnia de disco, como protusão discal, abaulamento discal, que vão estar muito mais ligadas ao avanço da idade, vão estar muito mais ligadas ao envelhecimento do que necessariamente a um dano estrutural específico. É importante lembrar também que nesse estudo foi relatado que apenas 5% dos pacientes diagnosticados com hérnia de disco apresentavam alterações específicas relacionadas à hérnia de disco, que tem um quadro clínico muito restrito, tem um quadro clínico muito específico. Então, se você está em crise de coluna, se você teve uma crise de coluna e você acredita que o problema seja da hérnia de disco, pode ser que você tenha que procurar novamente um profissional de saúde para diagnosticar o seu problema. Então, é essencial lembrar que apenas 5% dos pacientes apresentam sinais e sintomas específicos relacionados à hérnia de disco. Fique tranquilo, a hérnia não é destino, a hérnia é um diagnóstico e pode ser transitório. O seu quadro vai ter solução. É essencial lembrar que existem vários outros fatores associados à sua estrutura física que vão estar atrelados à presença ou não de dor, assim como o seu surgimento. Imagina que você voltou a fazer academia recentemente. Imagina que você voltou a fazer academia ontem. Se você se submete ao esforço de voltar a fazer uma atividade física, como que você espera que vão estar os seus músculos no dia seguinte? Muito provavelmente, submetidos a uma sobrecarga, vão estar doloridos. Então, se você não pratica atividade física, muito provavelmente os seus músculos têm baixa resistência. Essa baixa resistência, ela está ligada a uma alta fadigabilidade das suas fibras musculares, ou seja, os seus músculos ficam cansados. Quanto mais cansados os seus músculos ficam, maior é a chance de você ter maior gasto energético, maior acúmulo de resíduos metabólicos naquela musculatura, consequentemente uma resposta dolorosa em seguida. Qual é o problema disso? Quanto mais sem atividade você fica, maior é a carga de trabalho quando você impõe movimento sobre a sua coluna e maior é a resposta de fadiga em consequência. Então, esse conteúdo tende a quebrar essa bola de neve para que você possa compreender melhor quais são os fatores que influenciam no movimento, quais são os fatores que influenciam no surgimento da sua dor. Outro fator muito importante para a manutenção da sua qualidade de vida e para a manutenção da sua saúde é entender que a sua resistência muscular também está ligada à manutenção de posição. Se você trabalha muito tempo sentado, se você trabalha muito tempo em pé, as recomendações da ciência atualmente giram em torno de você tentar variar a sua posição de tempos em tempos, para que a sua musculatura possa respirar, para que o sangue possa circular, você possa relaxar novamente aquela região e assim conseguir uma melhor qualidade tanto de trabalho quanto de vida. Lembre-se, quanto mais a sua musculatura fica contraída durante o dia, menor é o fluxo sanguíneo que passa no local, então menor é a nutrição também. Isso é um fator estrutural extremamente importante. Quando a gente fala em sobrecarga muscular, a gente não pode deixar de falar também em sobrecarga estrutural. É importante passar por uma avaliação com um médico, com um fisioterapeuta, com algum profissional ou até mesmo uma autoavaliação para que você busque entender se existe alguma zona no seu corpo que esteja sobrecarregando a sua lombar. Geralmente as zonas mais comuns são quadril, região torácica e tornozelo. Muitas vezes o incômodo que você sente nem vem da sua lombar, muitas vezes vem de outra região, que você pode pesquisar e melhorar o movimento dessa região, trazendo assim um movimento mais harmônico para o restante do seu corpo. E isso é essencial na nossa avaliação. Outra coisa que é muito interessante, que é muito importante, é entender que podem existir algumas zonas que estejam com a musculatura mais fraca e outras zonas que estejam com a musculatura mais tensa. Essas zonas vão ser chamadas de zonas instáveis
e zonas hipomóveis, sendo as zonas com a musculatura mais fraca instáveis, tornando mais suscetíveis a movimentações maiores, e as zonas hipomóveis podem ser zonas em que existe pouco movimento, seja por maior contração muscular ou por outros fatores como ligamentares, uma fratura antiga ou uma cirurgia prévia. E tudo isso também tem solução. Eu trago para vocês aqui uma história de uma paciente que foi fazer uma consulta comigo. Ela tinha acabado de começar a fazer atividade física e durante uma das práticas de atividade física ela começou a sentir uma crise muito forte de dor lombar e a partir da avaliação que eu fiz com ela, eu consegui entender que ela tinha tanto uma experiência dolorosa antiga, ela tinha uma experiência dolorosa crônica e também tinha muito medo de se movimentar com carga do joelho para baixo. Então, o meu trabalho com essa paciente foi todo voltado para a desconstrução desses conceitos, foi todo voltado para que ela conseguisse entender que o corpo dela era forte, que o corpo dela era saudável e que quanto mais ela conseguisse sentir confiança no próprio corpo em realizar os movimentos, melhor seria. Essa paciente conseguiu se recuperar da crise que teve em poucos dias, claro, não só com o auxílio da fisioterapia, mas também com o auxílio médico. O quadro clínico se reverteu rapidamente, porque era um quadro muscular. E o mais importante foi que, ao longo do tempo com o tratamento, ela conseguiu recuperar a confiança no movimento, fazendo com que perdesse totalmente a responsabilidade em cima da estrutura que ela acreditava ser fraca, o que facilitou a melhora do seu quadro crônico. A história dessa paciente é muito interessante porque ela chegou para mim e ela dizia que tinha medo de operar a coluna, mas achava que precisava operar a coluna. Então, com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, a gente conseguiu se desvencilhar desses conceitos e mostrar que o problema não estava, na verdade, na estrutura. A estrutura dela funcionava muito bem, todos os movimentos dela funcionavam muito bem, mas existiam outros fatores que deveriam ser observados durante a execução dos movimentos dela. Esses fatores, eles são atualmente parte de diretrizes internacionais de controle e manejo da dor lombar crônica. Existem muitos estudos acerca disso. E é sobre esse conteúdo que a gente vai falar na próxima aula. A próxima aula vai girar toda em torno dos fatores extrínsecos, todos os fatores que não são atrelados à estrutura física do indivíduo e que fazem toda a diferença no tratamento da dor lombar. Se eu fosse você, já clicaria no play da próxima aula. Obrigado!